Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Eu agradeço a audiência de vocês, telespectadores da Rede Record News Manaus, TV Diário do Amazonas, canal 27.1 ou 78net. Peço que sigam-nos nas redes sociais, @Tricetados ou no YouTube, Programa Tricetados. Quantas empresas têm a felicidade de chegar a uma década de funcionamento? Poucas, né? Imagina 5 décadas prestando um serviço importantíssimo à nossa comunidade. A importadora Luanjo está há 5 décadas aqui em Manaus, instalada, participando de tudo o que acontece na nossa cidade. E para falar um pouco mais sobre a importadora Luanjo, que recebeu esses dias um diploma da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Eduardo Brandão, um dos proprietários da importadora Luanjo. Eduardo, muito obrigada pela sua presença, Obrigado, querido. eu que agradeço. Querido, em primeiro lugar, fale um pouco sobre você, porque todo mundo quer saber mais de Eduardo. Quer saber sobre mim, né? Bem, eu sou um pouquinho conhecido de muita gente que está aí assistindo, dos outros amigos que estão aqui, conhecido de uma maneira boa, eu espero. Eu participo muito da vida social de Manaus, eu sou assíduo frequentador de festas, de badalações, gosto muito. É um símbolo de elegância, uma referência de estilo na cidade, amigo de todo mundo. Amigo de todo mundo, gosto também. Isso é verdade, amigo de todo mundo. Então, assim, eu sou uma pessoa que saiu daqui de Manaus com 15 anos para ir fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Na época a gente tinha muito isso, né? Eu fui também. A gente estudava inglês lá pelo IBEL e aí essa nossa turma era essa, né? E aí ia para os Estados Unidos e eu fui com o intuito de passar 6 meses. E esses 6 meses viraram 20 anos. Né? Então eu fiquei 6 meses lá, comecei a fazer faculdade. Aí eu fiz faculdade, comecei a estudar francês nos Estados Unidos. Mudei para Paris, passei 2 anos em Paris. Olha, já está explicado agora o estilo que vocês não sabiam de onde vinha. É, por aí. E aí de lá terminei meu bacharelado em Relações Internacionais, Francês e Economia e fui fazer um mestrado na Holanda. Então passei mais... É para quem pode, tá? Foi duro, mas na época que não tinha internet, não tinha celular, a gente não tinha essa comunicação que tem hoje. E carta demorava 1 mês para chegar aqui, hein? A gente mandava uma notícia assim, olha, eu fui em tal lugar, é lindo, espero que um dia você conheça. Para ter a resposta dessa, se eu quero um dia conhecer ou não, era 1 mês. Então essa conversa é uma conversa assim, durante 1 ano, 6 perguntas e 6 respostas. E esses 6 meses que você passou nos Estados Unidos, você passou aonde? Eu passei em St. Louis. Em São Luís. Centro dos Estados Unidos. Então, eu morei pertinho de você. Perto de mim? O meu intercâmbio. Depois eu te conto uma curiosidade que você vai morrer de rir do meu intercâmbio. Olha. Já sabe qual é? Não. Vou te contar. Para vocês não, tá? Desculpa. Depois vocês perguntam no privado, se vocês quiserem. Bom, aí depois desse teu intercâmbio nos Estados Unidos, tu começaste a faculdade... Aí eu comecei a fazer a faculdade, aí eu terminei a faculdade na França, né? Não, aí tu foste fazer a faculdade na França. Na França. Terminei meu bacharelado e comecei logo em seguida a fazer um mestrado. E eu era muito indeciso na época, eu acho que era jovem, na época eu era jovem, né? Na época era jovem? Olha, estamos falando aqui com um senhor de 90 anos de idade e como ele dorme cedo, vamos encerrar essa entrevista. Encerrar rápido. Eu fui para 2 áreas, eu fiz um mestrado duplo, eu fazia à tarde e à noite, então era relações internacionais e comércio exterior. Eu não sabia para que lado eu ia. E fui pelos 2. Não sabia, né? Não tinha a menor ideia que o comércio estava na tua veia. E relações internacionais, hello, né? Hello, né? E então eu me formei na Holanda. Quando eu me formei na Holanda, eu tive a sorte de fazer uma excelente faculdade, então os empregadores iam até nós para recrutar, né, candidatos. E já saí de lá empregado.
E aí esse emprego fiquei 12 anos. Eu para uma empresa americana, eu era responsável pela parte de marketing e vendas na Europa do Sul primeiro, depois Europa do Norte, depois para a Ásia, depois para a América Latina. E fui fazendo essas coisinhas aí. A vida estava maravilhosa na Europa e tudo mais. O que foi que aconteceu para te convencerem a voltar, Eduardo? O meu pai passou uma época assim que teve alguns problemas de saúde e eu senti que estava na hora de eu, né, assumir as coisas e voltar chega e uma ajudar. hora que a família fala mais alto. Sim, fala mais alto. Né? A gente tem uma empresa, como você bem falou, que já tem agora 50 anos, que fez em outubro, mas isso faz o quê? Uns 15 anos, né, que eu voltei. Mas eu precisava voltar e contribuir e tudo aquilo que eu aprendi, sem dúvida, usar aqui. Os pais, quando criam as empresas, eles criam as empresas com a intenção de deixar um futuro para os filhos, né? Sim. Então, é um grande desgosto para os pais, a gente que vem de famílias empresárias, que convive com todo mundo que é de família empresária. É um grande desgosto para os pais quando os filhos não querem continuar. Aquele trabalho que ele deu o sangue, que ele abriu mão de muitas coisas. Pois é, né? Mas no meu caso, assim, eu não me senti obrigado em nenhum momento. Não, eu não estou falando em obrigação, eu estou falando em prazer. Prazer. Então, eu queria fazer isso. Eu vim, mas aí também tinha minhas condições, né? A Luanjo era uma empresa bem estruturada e tudo, mas muito pequena, para o que eu estava acostumado a fazer. Então, eu falei, eu venho, mas nós vamos crescer. Mas as tuas irmãs já estavam cuidando da Luanjo? Ou ainda estava com os teus tios? Só um pouquinho. Luanjo é de Luiz. Anquísio, que é meu tio, e Joaquim, o meu outro tio. Então, são os 3 tios do Eduardo que fundaram a Luanjo, né? E a tua mãe é irmã deles. Irmã deles e esposa do meu pai, obviamente. Sim. E então, quando os meus 2 tios agora já se aposentaram, saíram da empresa e ficamos nós, eu e minhas 2 irmãs. E minha mãe lá, firme e forte, que ela não para, ela tem muita força ainda. Então, vamos crescer e eu trouxe toda essa bagagem de importação, de exportação, de comércio exterior, de contatos que eu tinha fora do Brasil, que eu tinha aprendido, para lá para o Educandos, que é longe do Educandos. Então a empresa cresceu de tamanho, a empresa cresceu de formato, de produtos. A empresa, antes de você voltar, ela comercializava o quê? A Luanjo começou, que eu até quando a gente fez o nosso vídeo de 50 anos, começou com importação já, de leite da Bélgica. Né, que lembra o nome do leite? Não, eu era muito jovem. Não, eu não lembro, porque, olha, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas em Manaus praticamente ninguém consumia leite brasileiro. A gente consumia leite Sunday, holandês, né, que tinha leite Coroa de Ouro, que era Golden Crown. A gente consumia leite. Isso era em pó, exatamente. Né? Nós praticamente não consumíamos leite brasileiro, porque leite vir do sul, né, que era o maior centro de produção, era mais difícil do que importar direito, né? Direto. E a gente começou com isso. E aí, começou na época depois logo material de construção e fomos indo nunca trabalhamos com a parte grossa, quero dizer, de cimento, tijolo, areia, ferro, não. Sempre foi acabamento, sempre foi, né, a parte mais decorativa. Sim. E aí, quando eu vim para cá, eu comecei a ir para as feiras na China, comecei para a feira na Europa, em outros lugares, e começamos a importar produtos da navegação. Produtos de a parte de iluminação, de ferramenta. E a gente cresceu. Mas cresceu, mas nunca tirou os pés de lá do próprio Educandos, né? Não, a gente mudou já várias vezes de ponto, crescendo, aumentando o depósito e a área, e a gente continua crescendo. Em breve a gente vai ter mais novidades na Luanjo, lá do Educandos, que eu contarei numa próxima visita. Ai, olha só! Também tá querendo fazer comigo o que eu fiz com ele agora. Olha só, a Luanjo, ela é uma empresa familiar
comandada por pessoas da tua família e com funcionários que também têm familiares trabalhando lá, né? Tem. Como é que funciona essa dinâmica, Dudu? É impressionante. Como a gente tem funcionário, o mais velho, né, da empresa, velho que eu falo no sentido de quantos anos ele trabalha? Sim. 49, né, Felipe? Agora 49 anos de Casa. De casa. Já passou por vários cargos e está lá na Luanjo. E aí ele veio e trouxe um filho. Aí o filho viu uma outra menina lá, casou com aquela menina, e aí já estamos com 3, e aí o caixa vai, e tem a irmã que também ficou precisando de um emprego, foi chamada, e veio, eu sei que nós já tivemos casamento na loja. Dentro da loja? Dentro da loja. Tu é festeiro, né, Dois Eduardo? funcionários casaram, fizemos a passarela lá no meio do corredor, montamos uma decoração, altar. E tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que era pastor. E ele fez a celebração. Então, gente, mas de onde surgiu a ideia de fazer o casamento lá dentro? Porque eles eram os dois, trabalhavam na Luanjo. Mas isso eu tô sentindo um cheiro de dedo teu. Isso é meu. Essa é minha. Eu imaginei. Como é que foi? O pessoal ficou noivo, aí tu já começaste a planejar. E como já fazia aqui dentro, então, vamos sim, depois do expediente, as pessoas vão para casa, todo mundo vai se arrumar, e a gente vai fazer lá no escritório, na parte de cima, aí elas vão entrar pelo corredor da loja. Já estou até imaginando. Foi muito legal, muito. Já estou até imaginando, muito. Porque... Bom, para quem nunca foi, para quem não conhece, para quem mora em Marte, então realmente não compra esses produtos, a Luanjo é um mega galpão, né? Então, o espaço tem. Depois eu vou mostrar umas imagens para vocês. Vamos mostrar as imagens para vocês daqui a pouco. E aí, mas me conta como é que foi essa organização desse casamento, que adorei a história. Então, e a gente casaram, e a noiva já tinha 2 filhas de um casamento prévio que trabalhavam na loja. Meu Deus, a família inteira. Então foi realmente um casamento assim, a família toda estava lá. Depois fizemos um coquetel e tudo. E aí a gente já... acho que não teve outro casamento, né, Felipe? Teve... Não, mas... Nem divórcio também não teve ainda. Não, olha só. Também não. E aí eu tenho um funcionário nosso que está aqui, eu já falei para ele, Felipe vai ser o próximo. Felipe, já tem a noiva, Felipe? Já há 7 anos, depois que tá falando. Ele tá enrolando então essa noiva. Tá na hora de casar. Na hora. Eu vou pedir um minutinho comercial pra gente organizar aqui o casamento do Felipe e a gente volta já com mais Eduardo Brandão. Voltando aqui nesse bate-papo super divertido com o queridíssimo por toda essa cidade, Eduardo Brandão, representando a importadora Luanjo. Eduardo, a gente estava falando que é uma empresa, que a Luanjo é uma empresa familiar. E aí eu me lembro, né, que durante aquele grande incêndio que aconteceu no bairro de Educandos, as suas irmãs, que são minhas vizinhas e tudo, elas trabalharam intensamente, né? Fazendo triagem, arrecadando donativos para ajudar a população de lá, né? Eu me recordo que houve uma igreja, né, que também uma outra vizinha participava, pediu listas de medicamentos, a Bemol que doou os colchões e vocês que fizeram um trabalho, nossa, um trabalho criterioso, separando tudo, triando as famílias. A gente, assim, eu não me senti na obrigação, mas a gente vê o bairro, né, que acolhe a gente. Vocês sentiram um chamado de Deus para isso, e né? A gente, poxa, ao redor da nossa empresa toda, e quantos funcionários nossos não moram ali próximo? Sem dúvida. Então, a gente chegou no meio do fogo
Eu corria, o pessoal corria contra, para sair do fogo, eu corria para dentro do fogo, porque atrás das casas dos meus funcionários, eu estava muito preocupado com eles, né? Não foi mas é uma coisa que vem assim naturalmente, você não pensa. Sim, é um instinto. É um instinto. Corre, vamos É se aquele encontrar. toque de Deus, né? Que você tem gente, que fazer alguma coisa. Graças a Deus, a gente teve, assim, acho que uns 6 ou 7 perderam as casas, né? E depois houve ajuda e tudo, mas a gente fechou a loja e abrimos um galpão que a gente estava terminando de construir para fazer triagem, né? De donativos, doações, desculpa, da cidade inteira, que a gente foi inundado, foi um negócio tão maravilhoso. Não, eu fiquei impressionada com a quantidade. Todo lugar, centenas de Aí eu me lembro que a Michelle colocava assim, ó, tá faltando roupa íntima. Aí eu abria assim, gaveta de coisa lacrada e eu... assim mesmo. Entendeu? E as pessoas chegavam na frente da loja, deixavam caixas de produto. A gente fazia triagem, chamava, mas foi durante esse período, vocês não conseguiram exercer as atividades comerciais de vocês. Então, vocês literalmente pararam a loja para ajudar o próximo. A gente fez isso. Olha, parabéns. E as minhas irmãs, a nossa gratidão. Também, obrigado. E as minhas irmãs que trabalham na loja, e agora nós estamos na terceira geração já. Então, quantos membros da família ainda trabalham na loja, Dudu? Então, que tem a filha da Michelle começou agora. Calma. Vamos começar pela tua mãe, que ainda está lá. A minha mãe está lá. Minha mãe tem 81 anos e ela vai todos os dias para a loja. Todos os dias. Se ela pudesse ficar lá até as 10 horas da noite, ela ficaria. Se ela pudesse colocar um colchão lá e ficar, ela ficaria, ela ia né? ficar lá. Ela tem uma energia que é sensacional. E aí, eu e minhas duas irmãs, a Michelle, que é do financeiro, a Daniele também. E as duas filhas delas também estão no financeiro, né, contabilista. Então, tem essas pessoas, e aí agora entrou o Bruno, que é o filho mais novo da Daniele. O Bruno já entrou numa outra fase, que a gente precisava entrar numa fase mais digital, uma fase mais técnica, ir para frente numa outro tipo de situação, que o Bruno está trazendo isso para a gente. Um pouco mais de conectividade, desse marketing novas tecnologias, digital. Marketing digital, isso. Então, ele está trazendo isso para a gente e aí a coisa nunca para, né? Aí a gente vendo sempre renovar, né? É muito bom. E o gostoso disso é que você vê... Porque, assim, existem empresas que são longevas, mas num determinado momento da vida dela, ela entra num período de É como se ela tivesse no outono daquela existência. Numa pausa. Assim, ela está se apagando. Serena, ela fica... E é muito bom quando vem a nova geração renovando e você sabendo que aquele trabalho vai ter continuidade e aquele trabalho ele vai servir a muitas outras gerações, gerar emprego a muitas outras famílias, né? Vai sim. E a gente também tem contratado gente nova, né? Eu falei do nosso funcionário que tem quase 50 anos de loja, mas esse é o caso... Mas a gente também tem gente de 49 anos. Então... Olha, esses funcionários antigos são de vital importância. Eles sabem onde aperta o parafuso. Lógico que todo mundo é muito bem-vindo, as novidades são bem-vindas, mas... a experiência é insubstituível, né, Dudu? Sim, é assim. E ele falava, outro dia eu estava conversando com ele, ele disse assim, tu sabias que eu ia te buscar no colégio? E tu e a Michelle iam no carro, brigando os dois atrás, por causa de um picolé, um din-din, um bombom, não sei o quê. É porque a gente via, como se fala em amazonês, varado de fome da escola. Da escola, e aí ele ia me pegar, e levava lá para Luanjo. E eu e ela, a gente era criança, via brincar. E tu estudava onde? No Ida Nelson. O que criança faz dentro do carro? Dois irmãos. Brigam. Olha, queria coisa. Eu acho que em estado de fome, todo mundo briga. Não precisa ser irmão. Não precisa ser irmão. Ele tem toda essa bagagem, né? Quando a gente tinha 5, 6 anos de idade. Isso, então é uma pessoa que faz parte da família. E outra coisa, essas pessoas que trabalham com você a vida toda, elas são de uma geração em que se queria estabilidade.
essa nova geração fica pulando de galho em galho. É uma característica completamente diferente, entendeu? E essa geração mais antiga, ela se permitia fazer parte daquela família, ter sentimentos, né? E receber o afeto daquela família com quem ela trabalhava. Sim. O que é um pouquinho, não, bastante diferente na geração nova, né? É uma inquietação muito grande, né? É muito mais difícil a gente manter um jovem, né, hoje, porque o mercado de trabalho é fantástico e para eles, né, tem muita coisa, eles não sabem ainda o que querem, então pode ser isso, pode ser aquilo, vão para cá, vão para lá. Eles querem ter Experiências. E aí a gente faz treinamento com eles, a gente tem cursos, tem maneiras de manter e, ao mesmo tempo, deixar eles capacitados para fazer o trabalho que eles querem fazer. E aí também, se não der certo, também tudo bem. Mas que é uma inquietação. Se você tem uma empresa que trabalha unicamente com jovens, meus parabéns, porque você realmente é uma pessoa que deve estar com a sua terapia em dia. Em dia, né? Com certeza. Porque, gente, é uma geração muito agitada, muito inquieta. Eles não entendem essa nossa visão de que a gente vai crescendo numa empresa. Eles pulam de galho em galho e é o que eu digo para a maioria dos meus alunos: olha, toda vez que você começa numa outra empresa, você está começando de novo. Você foca. Mas parece que hoje eles... até os próprios coaches, desculpa quem é coach, mas eu, sinceramente, para mim é uma palavra que... a gente... O sujeito que quer ser psicólogo e não é psicólogo, ele se auto-intitula coach. O sujeito que quer ser nutricionista e não é nutricionista, se auto-intitula coach de emagrecimento. O sujeito... Enfim... Os coaches como é que chama hoje, de talentos, os caça-talentos, os coaches de inovação, enfim, né, de RH, eles incentivam as pessoas a sempre buscarem melhores caminhos e eu, sinceramente, vejo um grande nervosismo. Ontem a gente, desculpa de cortar, mas na FEComércio a gente foi presenteado com uma palestra de uma pessoa que é muito inquieta e que viaja o mundo. Vitor, como que é o nome dele? Já lembrar aqui o nome dele, mas de qualquer maneira, ele viaja o mundo inteiro atrás de aplicativos e sites e maneiras de você, se você não sabe falar em público, você vai nesse aplicativo e você fala um monte de besteira, ele cria umas sentenças que fazem sentido para você. Se você não é um bom vendedor, tem essa outra maneira para fazer. ChatGPT, inteligência artificial, enfim. E Tony Ventura. Tony Ventura. Então é muito interessante, porque no meio daquela loucura toda dele, que o homem não parava, estava elétrico assim, a gente acha coisas que, poxa, isso aí é legal. Isso aí vale a pena a gente investir. O interessante é o equilíbrio, né? A gente, às vezes, assim, eu tenho 56 anos, eu já sou de uma outra geração. Então, olha a conversa! Olha a conversa fiada! E aí a gente já... Porque é tudo muito rápido, muito... porque... Hoje, né? É uma geração... imagina que nós viemos de uma geração... Eu sou um pouco mais nova, mas ok. As coisas demoravam muito a acontecer, né? Nós viemos da geração da carta, passamos pelo telex, fax, MSN, e-mail, para chegar agora A maioria das pessoas aí acho que não vão nem saber mais o que é um fax, mas quando eu vi um fax pela primeira vez na Holanda, eu estava trabalhando numa empresa e a gente fazia os desenhos técnicos em Boston e era mandado para Roterdã, onde eu trabalhava. E o diretor da empresa comprou um fax e trouxe e colocou em cima de uma mesa. Ficou aquele monte de gente assim, ao redor, esperando sair daquele papel um desenho. E era
demorava. Porque ele ia per pixel, né? Assim, era uma coisa. E aquele negócio eu fiquei tão assim, meu Deus, eu tentando explicar para meu pai e minha mãe aqui o que era isso. E aí eu já pensando, né? Vocês precisam ter um fax, e eu também. Então, assim, eu escrevo as minhas cartas, coloco no fax e vocês vão receber em tempo real. Em tempo real. E já foi um grande progresso, porque a geração do meu marido, por exemplo, ainda fez datilografia, né? A minha estudava programação, né? Que a gente aprendia a fazer algoritmo. Eu ainda estudei. Ainda fiz curso de operadora de telex, porque a gente trabalhava com hotelaria, turismo, e você precisava saber operar telex. Tinha uma linguagem própria e tudo mais. No turismo também tinha... Você fazia curso de ticket print, quando primeiro você fazia as passagens aéreas, preenchia manualmente. Depois foi uma grande invenção. Quando chegou nos anos 90, hoje, o ticket impresso. Hoje é tudo na palma da mão. E assim, então, quem é que tem tempo hoje, eu tenho vontade de esperar um capítulo da sua série para a semana que vem assistir? Você senta uma noite e assiste todos os... e acabou. Mas tu sabes, Eduardo, a gente vai ter que terminar essa entrevista porque o tempo é curto, mas eu já quero de antemão te convidar para uma próxima, porque o assunto é muito bom, é muito... Mas eu acho que esse imediatismo causa uma sociedade muito ansiosa. A gente vai deixar isso no ar para a gente refletir no futuro. E eu já quero convidar o Eduardo para um outro momento, porque essa entrevista não deu nem para o começo. Tem muita coisa para falar. Ele é uma caixinha de surpresa. Agradeço a audiência de vocês e até o próximo programa.